é bem mais fácil, bem mais prático, que vocês acompanhem pelas redes sociais. Entra lá no site da Centro Espírita Nosso Lar São Carlos, tem tudo explicadinho, tem os horários, os dias da semana, então fica mais tranquilo. Qualquer dúvida também, nós temos os trabalhadores aqui da casa, vocês podem estar se informando conosco. Então nós temos aqui o nosso projeto, Cuidando do Luto, que é um projeto de acolhimento ao enlutado. Temos também o projeto Maternidade Consciente, que é um projeto para as futuras mamães, que acontece aqui na casa também. Temos os cursos, COEM, ESD, temos as palestras, o passe, temos o atendimento fraterno, temos o Evangelho no Lar também, pelas redes sociais. Temos a leitura de psicografias da casa, que acontece nos trabalhos mediúnicos, são lidos também. Então, todas essas informações, os dias e horários, vocês podem conseguir nas redes sociais. Hoje, nosso palestrante é o Marcos. O Marcos é trabalhador da Sociedade Espírita Nosso Lar e também do Centro Espírita Jesus Nazareno. Ele vai nos trazer um tema bastante interessante, né? Então, trabalhamos aqui, trabalhamos lá. Então, é isto. Nós vamos pedir para a Márcia, que é trabalhadora da casa, fazer a prece inicial. E o Marcos faz a palestra e a prece de encerramento. Tá bem, Marcos? Tá bom. Boa noite a todos. Estamos mais uma vez aqui, nesse feriado, reunidos, né, em nome de Deus, em nome de Jesus, para mais um trabalho nesta quinta-feira. Então vamos fechar os nossos olhos, vamos respirar profundamente e vamos nos colocar em paz, em serenidade, com o nosso pensamento elevado ao Pai e ao Mestre Jesus, a essa espiritualidade amiga que nos acolhe, que nos acompanha, agradecendo, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui em vida, nesse aprendizado, que possamos aproveitar da melhor forma, Senhor, essa oportunidade. E, Senhor, que possamos dar o melhor de nós, na vida, no trabalho espiritual, com os nossos companheiros de jornada, os nossos familiares, agradecendo sempre, Senhor, todas as oportunidades, as que achamos fáceis, felizes, e também aos desafios maiores, Senhor, que nos fazem crescer. Assim, Senhor, pedimos também que as nossas vibrações de paz, de amor, de serenidade possam acolher, Senhor, todos esses irmãos espirituais que aqui vêm também aprender como nós. Que o nosso irmão seja feliz nas colocações que ele preparou para nós nessa noite de hoje. E assim, Senhor, que nós possamos realizar um bom trabalho. Que assim seja. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a essa casa, prece e oração. Caríssimos irmãos, o tema de hoje é um tema assim, muito importante para que nós saibamos como funciona. Então nós vamos ter um pouco da didática também, né? Nós vamos falar, eu vou puxar um pouquinho mais para cá porque outra vista. Bom, hoje nós vamos refletir sobre o trabalho no mundo espiritual, né? Muitas pessoas imaginam que ao desencarnarmos, nós vamos para um lugar descansar, nós vamos para um lugar de um descanso perpétuo, acabou a vida, acabou tudo, olha, legal, vou descansar. E na realidade não é assim, nós sabemos. Mas do Espiritismo, através das obras, principalmente do Livro dos Espíritos, Céu e Inferno, e a vida espiritual é ativa, dinâmica,
extremamente organizada. Isso é importante nós sabermos, que é extremamente organizada. Nós podemos ver o trabalho, porque o trabalho é lei divina, instrumento de progresso, de aprendizado e de regeneração. O Livro dos Espíritos, questão 674, afirma que o trabalho é a lei natural. Lei natural é a lei de Deus, né? Na questão 675, veja bem, só se deve entender por trabalho as ocupações materiais. O trabalho é só o cotidiano do dia a dia, no meu emprego, no meu serviço? E a resposta é não. O espírito trabalha assim como o corpo. O espírito trabalha assim como o corpo. Cabe uma pergunta. Se eu fizer uma pergunta a vocês, vocês têm espírito? A senhora tem espírito? Temos espírito? Quem falou para vocês que nós temos espírito? Onde está escrito que nós temos espírito? Caríssimos irmãos, nós não temos espíritos. Nós somos espíritos. Porque a partir do momento que nós entendermos que a base do espiritismo é nós entendermos que nós somos espírita, nós não temos espírito, nós somos espírito, não é? Então, se nós somos espírito, aqui nós estamos no mundo, trabalho espiritual, nós estamos trabalhando, mas é só trabalhar na matéria. Eu preciso trabalhar, eu preciso confeccionar, eu preciso construir, eu preciso... Não. O trabalho também vem da alma, do espírito. Tá? Nós sabemos a diferença de alma e espírito, né? A ociosidade é contrário à lei natural. Nós não podemos ficar parados, nós não devemos ficar parados. Assim como o corpo precisa de movimento para não atrofiar, o espírito também a mesma coisa. Olha, vamos pegar o nosso lar, né? A colônia nosso lar. Todo mundo, a maioria, se não leu a obra, pelo menos assistiu o filme, né? Olha, nós temos lá Ministério da Regeneração, Ministério da Assistência, Ministério da Comunicação, Ministério de Esclarecimento, de Elevação, tudo muito bem equilibrado e disciplinado. Tudo. Só que como que nós chegamos lá? Através dos nossos trabalhos, nas nossas ações, aqui. O que é o livre-arbítrio? É o que eu posso fazer? É o que eu faço? O que eu quero? Santo Agostinho, eu gosto muito de Santo Agostinho, muito. Santo Agostinho, nós estamos falando em 475, ano 475, não é 1400, é 475. Santo Agostinho dizia na obra, livre-arbítrio, né? Que ele dizia o seguinte, que o livre-arbítrio é a escolha entre o bem e o mal. Livre-arbítrio é a escolha entre o bem e o mal. Depois, na outra obra, Confissões, quando ele começa a ver tudo o que ele fez e começa a conversar com Deus e confessar, ele viu a grandiosidade de Deus. E aí ele diz, espera aí. Como pode ser o livre-arbítrio a escolha entre o bem e o mal? Que tipo de Deus criaria o mal? Então Deus não criou o mal. Não existe o mal. O mal é a ausência do bem. Se nós apagarmos a luz agora,
nós vamos ficar no escuro. Concorda? O que é a escuridão? A ausência da luz. Então, sempre quando nós falarmos e lermos, porque quando eu lia muito, principalmente quando tinha essa palavra mal, eu tinha dúvida, eu falava, mas puxa, hoje eu vejo o mal não como um mal, mas a ausência do bem. E esse livre-arbítrio é que nós devemos sempre seguir, principalmente quando nós falamos das faixas vibratórias. Com quem nós estamos vibrando, quem são as pessoas que estão ao nosso lado? As pessoas, digo, desencarnados. Quem estão nos acompanhando? Como está a nossa faixa vibratória? Quanto menor o meu pensamento, quanto mais tosco o meu pensamento, o que acontece? Eu atraio quem? As pessoas que estão na mesma faixa vibratória. Não é isso? Quais são as tarefas dos espíritos? Então nós vamos falar algumas coisas do trabalho espiritual em outras esferas superiores. Trabalho de socorro ajudam a receber desencarnados confusos, vítimas de suicídios, irmãos sofredores profundos, irmãos presos em regiões umbralinas. Eles vão trabalhar em socorro a essas pessoas. A ação desses trabalhadores no plano espiritual é semelhante ao médico, enfermeiro, socorrista da Terra. No livro Os Mensageiros, vimos equipes inteiras descendo as zonas mais densas. Trabalhando. São mais facilmente amparados os espíritos que cultivam a fé, equilíbrio moral, aqueles que desencarnam em paz. Aquele que quando desencarna, nós sabemos que quando nós desencarnamos, o que nós levamos é a consciência. Não é? O que desencarna, nós levamos é a consciência. São muito difíceis aqueles espíritos materialistas, revoltados ou negadores da vida espiritual, vítima de morte, suicídio. Né? Por quê? Porque quando uma pessoa está em certas condições, ele está totalmente desequilibrado emocionalmente e com a faixa vibratória muito reduzida, muito aquém do necessário. Cada resgate obedece à lei do ministério e afinidade. Os socorristas iniciam pela irradiação. Sempre, gente, tudo, nós temos que ver que tudo é energia. Tudo é energia. Tudo é, se nós pegarmos da questão 60 a 107 e o capítulo 14 da Gênesis, nós vamos ver que é tudo fluido. Fluido é energia. Né? O slide 9. Esse conjunto de cuidados é para mostrar que ninguém está abandonado depois da morte física. Mesmo nas regiões mais difíceis, sempre existe ajuda. O socorro espiritual é constante, organizado e profundamente amoroso. A morte é apenas uma passagem, e a vida no além é registrada por amor, justiça e trabalho. Nos hospitais espirituais, são trabalhadores, eles trabalham, né? O reequilíbrio do perispírito, recuperação emocional, tratamento de vícios, e eles trabalham com bastante coisas, porque na realidade o que acontece? Quando nós estamos na casa espírita, depois a gente vai ver um pouquinho mais tarde, quando nós estamos na casa espírita, numa palestra como a de hoje, o que acontece? Existe uma pirâmide invertida, né? Ela é assim, ó, tá? Que cobre a casa espírita. Existem algumas dentro dessa pirâmide, dentro desse triângulo, faixas com trabalhadores espirituais. Os primeiros são os enfermeiros, segundo, os médicos, terceiro, especialistas e as faixas,
Sempre quando nós estamos aqui, presente agora, a espiritualidade está trabalhando e tem muitos, porque assim como nós, cada um precisa de algum amparo, de algum socorro, esses enfermeiros vêm, buscam e levam, e trazem para nós, e ficam nesse vai e vem, nos orientando, ficam nesse vai e vem, nos ajudando. Por quê? Porque eles são literalmente socorristas, tal qual um hospital, né? Nós sabemos que toda casa espírita tem um hospital em cima. É lógico que hospital não é físico, né? Hospital psíquico. Porque o importante, gente, é o seguinte: daqui a pouco, muitas coisas importantes vão se tornar esquecidas. Se nós pegarmos João capítulo 3, versículo 6, nós vamos ver o quê? Que Jesus estava lá, chegou um homem perto de Jesus e disse: Jesus, você está dizendo a todos que para nós encontrarmos Deus, nós precisamos nascer de novo? Que diacho é isso? Eu já sou um homem adulto, como eu vou entrar dentro da minha mãe para nascer de novo? E esse homem era Nicodemos. Era um homem sábio, um homem da lei, um homem com conhecimento. E Jesus olhou para ele e disse: o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. É lógico que ele estava falando na reencarnação, nascer, morrer, nascer, morrer. Mas se nós pensarmos, nós não estamos falando de Espiritismo. O Espiritismo não é ciência, não é religião, não é filosofia. Se nós pegarmos pelo lado da filosofia, nós podemos dizer que o que é nascido da carne é da carne, o que é nascido do Espírito é do Espírito. O que é nascido da carne é material. O que é nascido do Espírito é a moral. Não é? O que é nascido da carne fica. O que é nascido do Espírito levamos conosco. O que é nascido da carne, ora, se eu perguntar para alguém o que ele faz, ele vai dizer: eu sou médico. O outro vai dizer: eu sou advogado. Aí eu pergunto para a Márcia: você tem um carrão? Aí eu pergunto para a senhora tem uma bolsa chique da Yves Saint Laurent, certo? Ótimo. Mas nós temos que pensar no quê? Que nós somos espíritos eternos, não morremos. O que morre é a carne. Se nós pensarmos assim, nós vamos ver o seguinte, que quando a morte chegar, ela vai dizer para nós: olha, médico, você é médico? Você era. Vai dizer para o advogado: você é advogado? Você era. Márcia, você tem um carro? Você tinha. E a sua bolsa? Você tinha. Porque isso é nascido da carne. Mas o médico, se esse médico for tal qual Bezerra de Menezes, que faz a caridade que Bezerra fez, se ele é um advogado que fez caridade, que leva a ajuda a todos, se a Márcia põe no carro dela marmita, cesta básica e vai entregar, se ela coloca dinheiro na carteira para ajudar a fazer caridade, essa caridade, esse amor, isso é nascido do Espírito. E isso a morte não vai falar se você fez ou deixou de fazer, se você tinha ou deixou de ter. Porque quando a morte, ela não vai falar. Por quê? Porque isso nós levamos. E se nós temos isso, se nós sabemos que temos que ter um equilíbrio entre o moral e o material, porque nada nós levamos, senão o amor, a caridade, a fraternidade, isso sim. Mas nós precisamos viver, precisamos trabalhar. Então temos que ter o equilíbrio, para que nós não cheguemos lá, né?
totalmente desamparado. Voltamos lá ao nosso lar, não é? Quando André Luiz desencarnou, como foi? Ele gostava do vinho, até o último golinho do vinho ele largou. A água, ele gostava de comer bem, ficou lá, não levou nada, não é? Isso é muito importante. Nós pensarmos que somos espíritos e que nosso espírito, quando desencarnarmos, nós vamos levar somente o que é nascido do espírito, porque o que é nascido da carne fica. O slide 11, no plano espiritual, a educação é considerada uma das tarefas mais elevadas. Após o socorro espiritual, o espírito é convidado a crescer, aprender e evoluir. Não se fica sem fazer nada no plano espiritual. O trabalho não para. Muitos espíritos elevados trabalham auxiliando pessoas na Terra, intuindo boas ideias, amparando a ciência. Eu li uma reportagem de um médico que antes de uma consulta, ele faz um certo trabalho espiritual justamente para isso, para ele ter aquele pensamento bom na hora de cuidar do paciente. Esse trabalho é silencioso na nossa vida, nossa visão, mas fundamental em nosso bem. Veja o Evangelho no lar. O Evangelho no lar, como a Márcia comentou, né? O Evangelho no lar é a mesma coisa. O Evangelho no lar, nós temos na nossa casa muro, nós temos cerca elétrica, nós temos vigilante, para que ninguém entre na nossa casa, para cuidar do nosso patrimônio material. O Evangelho no lar nada mais é do que colocarmos um muro em volta da nossa casa, uma proteção espiritual. O Evangelho no lar é fundamental, acima de tudo, justamente para unir a família, né? Esse trabalho no plano. Vamos para o planejamento reencarnatório. Isso daqui, gente, planejamento reencarnatório, eu acho que é a parte mais legal que tem, né? Porque envolve muita questão, muito questionamento nosso que a gente faz no dia a dia. A reencarnação não é um processo aleatório. Quando nós, né, João capítulo 3, versículo 6, reencarna. Não é assim, eu reencarnei do nada, eu estou aqui por nada, surgi do nada. Não é assim. A reencarnação não é um processo aleatório, é um profundo planejamento orientado, assistido por espíritos com profundo grau de inteligência, elevadíssimo. Esse planejamento é chamado de processo reencarnatório. Eu tenho uma palestra que é justamente esse tema. Que o tema é o seguinte: por que nesta família? Por que eu nasci nesta família? Por que aquele senhor foi meu pai e não o vizinho? Por que aquela mulher foi minha mãe e não o vizinho? Por que aquele chato é meu irmão, não podia ser o vizinho? Por que aquela chata é minha irmã? Por quê? O processo reencarnatório é um trabalho muito profundo, feito por espíritos elevadíssimos. E nós estamos falando de espíritos elevadíssimos, que mesmo assim estão trabalhando. No processo de reencarnatório, provas não são punições, mas oportunidade de aprimoramento. Gente, Deus não castiga, Deus educa. Isso Deus só educa através da reencarnação. Como que eu quero estar na próxima vida? Como eu quero reencarnar? É tudo reflexo do hoje. O meu amanhã é reflexo do meu hoje, por isso que a gente está falando do que é nascido da carne, do que é nascido do espírito, por isso nós estamos falando do bem material e espiritual.
E falamos também do livre-arbítrio. É uma escolha. Eu prefiro mais ter meu dinheiro no banco do que dar um prato de arroz e feijão para alguém. Eu fiz a minha escolha. Não é? Essas provas na nova existência envolvem dificuldades materiais para despertar o valor e o esforço, limitação física para despertar a paciência, a resignação e a força moral, desafio familiares para preparar vínculos de amor e enfermidade. De terça-feira, nós temos um grupo chamado Grupo João Estela, né? Conhecido. E esse grupo, o que nós fazemos de terça-feira? Nós vamos na casa das pessoas que não podem vir no centro, tá? Ou estão cadeirantes, ou estão acamadas, enfim. Nós somos geralmente em 2, 3 pessoas, fazemos uma leitura, fazemos um comentário, lemos o Evangelho, fluidificamos a água. E tem uma moça não, já tem a Marcela. Marcela é cadeirante e ela não mexe com a mão, o pé, ela só se alimenta por sonda, né? E a única coisa que ela come, que ela pode assim, é bolacha de maisena, que põe no leite e dá ela coisa. E quando eu fiz essa palestra, justamente por que nessa família, eu pensei na Marcela. Por quê? Gente, quando a gente aperta a campainha e abre a porta, uma porta de correr, a gente põe a cabeça assim. O sorriso dela vale para tudo. Aquele sorriso, aquela coisa... E é uma pessoa que está cadeirante, não fala. A mãe e a avó cuidam, mas por conhecer, né, os gestos, aquelas... Então, por que nessa família? O processo reencarnatório é muito importante por causa disso. Porque pessoas vêm para unir. Pessoas vêm para... Olha, hoje eu não estou com meu pai, estou discutindo, não honrei meu pai, não honrei minha mãe, volto para em outras condições voltar e ser... Mas tem espíritos elevadíssimos que entram numa família somente para ajudar o casal. E é um tema muito importante isso, o porquê nessa família. No slide 15, nós vamos ver a preparação da reencarnação. Os espíritos mentores de elevado conhecimento nos auxiliam na escolha da família, amigos e os desafios. No slide 16, nós vamos ver que é muito legal essa criancinha, né? Quando a gente nasce. Então, tem todo um espírito atrás. Por que dessa criança meiga, essa meiguice? Porque é uma oportunidade da reencarnação. É uma oportunidade única que nós não podemos perder. A reencarnação é uma nova existência, um elevado ato de amor e uma oportunidade preciosa. Portanto, o espírito participa da escolha das suas provas. Os mentores estão sempre auxiliando. Nunca estamos sem auxílio. Nunca estamos sozinhos. Seja com boa ou má companhia, nós nunca estamos sozinhos. Todo estudo do passado espiritual influenciam escolha dos futuros pais, planejamento do corpo físico, preparação do espírito para aceitar a nova experiência. Nada é castigo, pois Deus não castiga, Deus educa. Deus educa através do quê? Da reencarnação. Né? Seja numa família, na outra, seja homem, mulher, seja alto, baixo, seja como for, né? Porque eu sempre falo, eu dou um exemplo assim bem... Se eu pego um pau agora, bato nas costas dela e deixo ela paraplégica, alguma coisa eu vou ter que pagar por isso, não é? E não é só assim, ela é uma pessoa boa, ela me perdoou.
Eu pedi perdão, ela me perdoou. E eu pedi perdão, ela me perdoou. Tranquilo? Não, porque nós temos o Código Penal da vida futura. O Código Penal da vida futura vai nos cobrar tudo o que nós fazemos. É por isso que Deus nos deu o livre-arbítrio. Ato e efeito. Por isso que eu falo sempre, orai e vigiai. Orai sempre, vigiai o que é? Vigiai os nossos pensamentos, para que eles nos conduzam ao nascido do Espírito e não nascido da carne. Não só pensar no material, e sim no espiritual. A morte não transforma ninguém, apenas nos devolve a nós mesmos, né? O slide 19, nós vamos ver a vida espiritual e trabalho. Por tudo entendemos que a vida não cessa. A evolução continua e o serviço é a linguagem universal do amor. O trabalho é a bênção que nos auxilia a crescer. Emmanuel. Os espíritos vêm trabalhar na casa espírita. Isso é muito importante. Muitas pessoas dizem o seguinte: eu vou ficar em casa, não vou assistir, eu vou assistir pela televisão, pelo coisa, mas eu vou ficar em casa porque em casa tem uma pipoca, em casa eu vou tomar uma aguinha, em casa eu vou me espreguiçar, em casa eu vou ficar deitado no sofá, vendo uma palestra. Mas o trabalho na casa espírita, elas auxiliam no passe, na doutrina e no esclarecimento. No capítulo 14 da Gênesis, nós vamos ouvir falar em fluido. Nós sabemos que tudo é fluido cósmico universal, não é? Tudo. E nós temos o fluido vital, vida. Muita gente diz o seguinte: quando eu morro, acaba meu fluido vital. É o contrário. Vamos imaginar o seguinte: uma bexiga, soprou a bexiga. Todo dia nós vamos lá, esvazia um pouquinho. A hora que essa bexiga murchar, acabou o ar, acabou o fluido vital. E o corpo físico, ele acaba. Então, nós temos o fluido vital. Esse fluido vital é que nos dá a vida, que nos conduz. Dentro disso, o fluido vital, da importância do fluido vital. Veja, porque nós acabamos de falar que existe dentro de cima da casa espírita uma pirâmide que as enfermeiras vêm, médico vem, energia, e são muitos, mas muitos trabalhadores que vêm nos auxiliar. Se eles estão nos auxiliando, por que eu vou tomar passe? Por que eu entro na sala de passe? Se eles já estão aqui me auxiliando. Só uma pequena coisinha, gente, que a gente precisa ver. Márcia, aqui tem o caderno de intenções, tem o caderno de intenções, né? Que a gente vai lá, coloca o nome, não é isso? A casa espírita tem trabalhadores para essa função. Eu vou lá, coloco o nome da minha mãe, coloco o nome do meu pai, de alguém. E a espiritualidade, através do meu pensamento, a espiritualidade vai em busca, vai ajudar aquela pessoa. Só que uma coisa importante, nós não podemos terceirizar para os espíritos. Os espíritos não são terceirizadores. Nós não podemos terceirizar. Olha, eu ponho lá o nome do meu pai, tenho dor na perna, papapá. Chego aqui, fico no celular, vendo o resultado do futebol. Chego aqui, fico conversando. Chego aqui, fico com o pensamento em outro lugar. Não existe isso. O pensamento tem que estar junto. A casa espírita é uma casa que tem espírito socorrista trabalhando. Entretanto, nós temos que manter a faixa vibratória com esse espírito. Não podemos terceirizar. Olha, você vai e pronto. Né? Eu vou pular um pouquinho porque já passou da hora aí, gente.
Então, o que acontece? No slide 22, nós vamos falar de uma palestra. Uma palestra em casa espírita deve criar ambientes de elevada moral, harmonia e didática. Vocês já se perguntaram, eu vou no centro espírita, eu tomo passe, tem os espíritos ali do lado, o que aquele cara fica falando lá na frente? Para que palestra? Porque enquanto na palestra eles estão trabalhando, enquanto na palestra nós estamos falando em espiritismo não existe concreto, não existe parede. Muitos estão... André Luiz nos mostra que eles ouvem as palestras, são convidados mentalmente benfeitores a permanecer em silêncio e refletir. Muitas vezes, através das palestras, alguns podem iniciar mudança na sua própria postura. Quando nós chegamos aqui na casa espírita, alguns espíritos que nós trouxemos, obsessores, ficam do lado de fora. Do lado de fora, que eu digo, não é aquela parede, é energia. O espírito fica lá. Quando uma palestra, a palestra não tem que ser feita para ela. A palestra tem que ser feita também para aqueles que estão lá. Porque enquanto aqueles que estão lá estão precisando mais do que nunca ouvir o bem, ouvir o amor, porque eles estão lá junto com espíritos orientando eles. Então, quando nós estamos numa casa espírita, os obsessores também estão ouvindo a palestra. Não são só nós. Eles também estão. Por isso que a palestra tem que ser também voltada para eles, né? Não só para nós. Vamos rapidinho. No slide 23, mas por que os obsessores ficam do lado de fora? Durante a reunião de estudo, palestra ou outro tipo de trabalho, a casa espírita é protegida por equipe espiritual, trabalhadores espirituais. Não é rejeição, mas cuidado. A equipe espiritual aproveita essa oportunidade para dialogar, esclarecer. Quando uma palestra, os benfeitores mostram as consequências da obsessão, a lei de causa e efeito. O porquê que eles estão lá, porquê que eles estão fazendo essa obsessão. E os obsessores estão lá. E os espíritos trabalhadores estão lá com eles. Enquanto existe a palestra, justamente é para esse tempo eles fazerem todo esse trabalho. E são um trabalho perfeito e rápido. No slide 24, amar a Deus servindo aos semelhantes, por amor, sem distinção de pessoas. Faze o bem, o tanto quanto possa, na paz, consciência. Nisso reside a existência da lei divina. O resto é interpretação. Isto é de Emmanuel, Uberaba, em 1980. Enquanto Chico estava lá, tinha um senhor lá no fundo que ele fazia esse tipo de desenho. E ele tem 22 desenhos assim, que seria tipo 22 palestras, né? E eu peguei esses 22 e transformei cada desenho desse numa palestra, né? Isso é em Uberaba, 1980. E para acabar, só para falar de João, capítulo 5, versículo 17. Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Isso disse Jesus. Jesus, quando disse como? Trabalhar como? Através do amor, da caridade, né? E da paciência, e sempre distinguindo o que é nascido da carne e o que é nascido do Espírito. Gente, eu acho que é só agradecer pela oportunidade, Márcia, pelo convite, sempre me colocando à disposição. E agora eu gostaria, como a Márcia pediu para fazer uma oração, eu gostaria de fazer uma oração chamada Oração do Silêncio. Por quê? Porque nós sabemos que aqui na Casa Espírita tem muitos trabalhadores
que vieram em nosso auxílio. Então eu gostaria que todos fechassem os olhos, mentalizassem Jesus e todos abrem o seu coração, e agradece, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, agradece essa espiritualidade amiga que está conosco, que veio em nosso auxílio. Agradeça a Deus, a Jesus, por mais uma oportunidade de conhecimento. Agradece, vai lá no fundo do coração, a essa espiritualidade que esteve ao nosso lado, nos socorrendo, nos orientando, nos dando paz, tranquilidade e harmonia. E assim encerramos, dizendo que a paz de Jesus esteja sempre conosco e que o nosso pensamento esteja sempre equilibrado em Deus. Muito obrigado. Obrigado.